Fala Fogão, tá começando a primeira edição do Radar Alvinegro nessa sexta-feira, 3 de maio. Na noite de ontem, diante da equipe do Vitória no estádio Newton Santos, o Glorioso venceu por 1-0 e abriu importante vantagem para poder avançar às oitavas de final da Copa do Brasil. Uma vantagem mínima, é verdade, mas que precisa ser celebrada como toda vantagem em jogo de Copa. Não dá para diminuir ou minimizar. A gente pode sim lamentar o fato do Botafogo não ter aproveitado melhor esse confronto. O primeiro tempo, por exemplo, foi horroroso. O adjetivo certo a ser utilizado é esse. A gente fez realmente uma primeira etapa bem ruim, bem abaixo. A volta para o segundo tempo não mudou tanto assim as dinâmicas. O que só foi acontecer quando a gente teve aquelas 3 alterações, Danilo Barbosa, Romero e Júnior Santos entrando na equipe. Aí sim a gente começou a ver uma dinâmica diferente, o time começou a apresentar um melhor nível. Especialmente por conta da entrada do Danilo e do Romero, tá? Os dois jogadores ali no meio de campo estavam mandando bem pra caramba. E a jogada sai, inclusive, a jogada do gol, por conta do Romero. A jogada do gol teve 16 toques, né? Todo mundo participando e tal. Mas o lance que o Romero pega aquela bola, encontra o Júnior Santos e parte para a jogada, para depois dar o passe para o Eduardo, que dá no Jefinho, que devolve no Eduardo e o gol sai, aquilo ali foi absolutamente maravilhoso. Foi uma jogada meio que um oásis no meio do deserto, mas que bom que saiu, né? Que bom que saiu. O treinador Arthur Jorge não gostou da atuação do Botafogo. Ele próprio falou sobre isso na coletiva após jogo. Eu vou trazer aqui algumas declarações do nosso treinador, bem como destacar o que o Luiz Henrique disse sobre aquilo que o Arthur Jorge falou com os atletas ainda no campo após o apito final. Outro ponto que eu quero destacar nesse vídeo é o Tietê. Ele saiu do hospital, né? Estava hospitalizado e teve uma infecção intestinal. Vai seguir o tratamento, mas esteve no estádio Newton Santos para poder prestigiar essa vitória do Glorioso. Vale destacar ainda, Fogão, o nosso próximo compromisso, agora contra o Bahia pelo Campeonato Brasileiro, domingo. O Botafogo, diante do Vitória, rodou bastante o elenco, né? Foram 7 alterações na equipe principal. Vamos ver como é que vai ficar essa brincadeira agora para o confronto do fim de semana. Jogo bem importante, onde o Botafogo, em caso de vitória, chega à sua 6ª vitória seguida, nesse retrospecto aí com o Arthur Jorge, e além disso mantém a liderança do campeonato. Sempre importante porque você mantém um ambiente de confiança, um ambiente positivo, leve, de vitória, que é o que a gente sempre deseja para o Glorioso. Vamos trocar uma ideia sobre tudo isso, só que antes de mais nada, eu te convido por gentileza a deixar o seu like, se inscrever aqui no canal. Ultrapassamos os 45.800, faltam menos de 200 inscritos para os 46 mil e estou muito confiante que bem antes do dia 10 de maio, que foi o prazo estabelecido para a gente poder alcançar essa meta, chegaremos lá com a ajuda de vocês, com toda certeza, e estamos indo em busca dos 50 mil. Serão uma realidade muito em breve, hein? Acredito que até julho, final de julho, muito no máximo, a gente consegue bater essa marca dos 50 mil. Vamos em busca dos nossos objetivos. Vocês são simplesmente sensacionais. Sempre destacando a programação do dia, hein? Além desse Radar Alvinegro, teremos aquele Fala Fogão Shorts, que é aquele vídeo curtinho para uma rápida atualização ali por volta de 11, 11h30 da manhã. Depois teremos também a live tradicional da hora do almoço, a partir de 1h05 da tarde. E aí no fim da tarde, começo da noite, mais um Radar Alvinegro, fechando essa sexta-feira. Muito Botafogo aqui no Fala Fogão. Dito isso, vamos em frente, vamos começar trazendo aqui algumas declarações do nosso treinador. Ou melhor, vamos colocar em ordem cronológica. Deixa eu diminuir a luz aqui, que ficou um farol na minha cara, né? Vamos começar trazendo a declaração do Luiz Henrique, né? Após a partida, o Arthur Jorge entrou em campo. Inclusive, tem uma cena que o Arthur Jorge está conversando diretamente com o Alexander Barbosa. E ele está orientando alguma coisa, instruindo alguma coisa. O jogo já acabou, mas ele está pontuando algum detalhe ali que ele acredita seja importante falar com o zagueiro já naquele momento. Eu tenho curiosidade demais de saber o que ele falou ali, só que eu não sou especialista em leitura labial. Se a gente tiver algum especialista na internet, na torcida do Botafogo, especialista realmente em leitura labial para poder entender o que foi falado naquela cena ali, vai ser bom demais. Mas como a gente ainda não tem isso, vamos trazer aqui a declaração do Luiz Henrique, que comentou o seguinte após a partida ao Sport TV. Abre aspas. Não fomos muito efetivos no primeiro tempo, mas conversamos com o Mister para voltar mais fortes no segundo tempo, mais eficientes.
e por isso voltamos mais forte. Na verdade, o Botafogo não voltou mais forte no segundo tempo, até que a gente teve aquelas 3 substituições. Aí realmente a coisa melhorou. A dinâmica do jogo mudou, o Oscar Romero deu uma dinâmica muito interessante, né? Se movimentando, aparecendo para jogar, passando para a direita, invertendo para a esquerda. Realmente entrou muito bem nesse confronto e aproveitou a oportunidade, tá? Eu entendo que o Oscar Romero aproveitou muito bem a sua oportunidade. Não só pelo lance, que ele acaba conseguindo dar aquele passe maravilhoso. Meu irmão, o passe do Romero pro Eduardo, na verdade o passe do Romero pro Júnior, batendo com a parte externa do pé, justamente para essa bola não fazer a curva perto do defensor da equipe do Vitória, então ele bate com a parte externa de 3 dedos, essa bola alcança o Júnior e imediatamente ele se projeta para poder receber. E aí, de primeira, meu irmão, num espaço limitadíssimo, só tinha um corredor estreito ali para ele dar aquele passe de primeira no Eduardo. Então, ele já sabia o que ele ia fazer. Essa capacidade de ler o espaço e rapidamente, com um toque na bola, sem dominar, você resolver a parada, espetacular. Espetacular. Se o Romero conseguir fazer isso mais vezes, tendo mais oportunidades, claro, né? Porque, por enquanto, ele foi entrando, né? Poucos minutos ali, mas tendo mais tempo para jogar e conseguindo dar essa dinâmica, vai ser espetacular, irmão, vai ser maravilhoso. O gol do Botafogo foi muito bonito, mas ainda assim foi algo mais isolado dentro de um confronto por um todo, né? A gente precisa ver o Botafogo fazer mais vezes isso. Claro que isso é uma construção, né? A gente não pode ignorar o fato de que o trabalho do Arthur Jorge ainda está no começo. São 5 vitórias seguidas agora, a gente está indo muito bem, obrigado, mas é só o começo de um processo de trabalho. Então, quando o Luiz Henrique diz que a gente voltou mais forte para o segundo tempo, na verdade não. E o próprio Arthur Jorge falou sobre isso na coletiva, dizendo que ele foi questionado, né? Por que não mudar essas 3 peças no intervalo? Por que voltar e deixar o time ali por mais 9, 10 minutos até que você fizesse as alterações? E o Arthur explicou, dizendo que, olha, a gente conversou com os atletas no vestiário, no intervalo, e a gente entendeu que, passadas as orientações, a gente deveria dar a oportunidade desses atletas tentarem realmente mudar a dinâmica do que foi o primeiro tempo. Porque o primeiro tempo a gente teve um Botafogo muito passivo. Teve um Botafogo que aguardou muito, sabe? O Vitória várias vezes ficou muito à vontade com a posse da bola. O Botafogo meteu ali um bloco médio, mas ainda assim um bloco médio sem pressão. O Vitória, em dados momentos, entrava no nosso campo de defesa e a gente não pressionava o portador da bola, sabe? Não reduzia efetivamente os espaços. Eu não vou aqui ficar falando de individualidades, né? Porque a gente já falou bastante sobre isso no pós-jogo. O Jefinho não foi bem, o Luiz Henrique também não foi bem, enfim. Tivemos alguns atletas ali que estavam numa rotação muito abaixo, que precisam ligar na tomada, digamos assim, sabe? Realmente precisam ligar. Não dá pra jogar só com a bola no pé. Não dá pra jogar só com a bola no pé. A gente precisa de mais. A gente precisa de mais intensidade, de mais entrega. O estilo de jogo do Arthur Jorge pede isso. Se você não colocar aquela intensidade em todas as fases do jogo, para que você efetivamente seja uma peça super útil dentro do todo, você vai acabar perdendo espaço. Para mim é muito simples isso, né? E o Arthur Jorge certamente vai buscar melhorar isso. Então, quando questionado sobre não colocar, ele respondeu isso, não colocar esses 3 jogadores já no intervalo. Mas a entrada desses 3 atletas, Júnior, Danilo e Oscar Romero, fez uma baita diferença. O Danilo foi muito bem, o Oscar Romero foi muito bem, a participação do Júnior também foi muito legal. Depois, quando o Savarino entrou, também mandou bem, assim como o Damian Soares. Então, assim, esses jogadores deram uma nova cara, uma nova dinâmica para o Botafogo. Isso não significa dizer que a gente tem um elenco fraco, tá? Para os mais emocionados, muita calma nessa hora. Significa dizer que a gente colocou 7 atletas que não estão acostumados a jogar ali tanto tempo juntos, né? Você, Diego Hernandes e Eduardo, quando que eles fizeram dupla de ataque? Isso não aconteceu. Patrick de Paulo e Gregory, deve ter sido a primeira vez que eles jogaram juntos. Se jogou antes, eu realmente não me recordo nesse momento, mas foi por poucos minutos, porque o Patrick de Paulo não tinha ainda começado um confronto, né? Ele entrava no segundo tempo e tal. Então você teve ali algumas sociedades dentro do campo de jogo que não são habituais. E isso cobra o seu preço. O Luiz Henrique com o Diego Hernandes jogando juntos, isso já tinha acontecido? Que eu me recorde, não. O Patrick de Paula se associando com o Gregory e com o próprio Eduardo. Não é tão comum assim.
Nós tivemos algumas situações que, claro, dificultam um pouco ali o entrosamento, mas a postura, o comportamento coletivo do Botafogo na primeira etapa foi o que mais me incomodou. Porque eu estava visualizando um jogo mais parecido com o que foi contra o Universitário. Um Vitória que estaria incomodado dentro do estádio Newton Santos, que deixaria o Botafogo com a bola e baixaria as suas linhas, só que não foi isso que a gente viu. A gente viu, na verdade, o Vitória ter a oportunidade de chegar na nossa grande área. E no segundo tempo, inclusive, ainda bem que o cara escorregou na marca do pênalti. Ainda tem isso. O Vitória teve chance de balançar as redes no estádio Newton Santos. É porque, no fim das contas, não conseguiu concluir a jogada com aquela qualidade devida, né? Mas eles tiveram oportunidade. Então é importante a gente destacar que, sim, uma equipe bastante modificada pode resultar num time mais desconectado, mas o comportamento poderia ter sido melhor. Definitivamente o comportamento poderia ter sido melhor e o próprio Arthur Jorge falou sobre isso. E ele também comentou o seguinte, ó, abre aspas, estivemos todo o jogo abaixo do esperado. Não foi um jogo feliz da nossa parte. Fizemos alterações, correções, alertas no intervalo. Entendemos que seria importante nessas correções dar mais tempo aos que estiveram no primeiro tempo. Mas percebemos que a dinâmica estava muito idêntica. Fizemos as 3 primeiras substituições para mudar, porque as ideias não estavam sendo tão conseguidas. Você vê que o treinador aqui foi muito claro naquilo, né? Foi o que eu acabei de comentar aqui, mas já com as palavras do nosso técnico. Nós tivemos uma primeira parte mais apática. É isso que eu estava a dizer. Acho que o jogo não foi muito feliz da nossa parte. Temos que reconhecer isso. Faltou-nos mais fome, mais vontade de ser agressivos. E era por isso mesmo que eu estava na parte final tentando insistir. Não só porque esse é um jogo que tem 2 jogos para decidir. Portanto, um gol pode ser determinante. Mas porque era para mim importante que naquele momento, até por estarmos por cima, continuar em busca do segundo gol. Isso aqui ele foi questionado por um repórter, por que no final do confronto ele ainda estava assim, vamos atacar, vamos para frente. Ele estava explicando isso ao repórter, né? Não faz sentido para mim o contrário, por isso estava a insistir. É melhor ganhar por 1-0 do que empatar em 1-1, mas senti que a equipe poderia ter tentado chegar a mais gols. Faltou-nos mais fome para ferir mais o adversário, que valorizou o resultado e o belo gol coletivo. Eu concordo plenamente, e essa é uma das características que eu mais gosto no Arthur Jorge. Ele manda a real. Ele não fica dourando a pílula, ele não fica tentando justificar, não, mas não sei o quê, não, mais isso, não, mais aquilo. Se o time não foi bem, o time não foi bem, é isso aí. Ele manda a real mesmo, cara, e isso é muito positivo, tá? Porque a gente já teve vários e vários treinadores que os caras lutavam com todas as armas possíveis para justificar um jogo abaixo. Não, mas as estatísticas mostram isso e mostram aquilo e que não sei o quê. Pô, meu irmão, o jogo é o que é. Números frios por si só não dizem o que foi a história do confronto. Você sabe quando o time vai bem e quando o time vai mal. Você sabe quando o time apresentou um futebol bacana e quando não apresentou. Você sabe quando o Botafogo teve lampejos dentro de um confronto e quando não teve. Então o treinador chegar na coletiva e, sei lá, ficar inventando ou tentando justificar demais, sabe? Não é a do Arthur Jorge. Isso para mim é fundamental. E a capacidade que ele tem de ler e essa fome que ele tem de ver o time evoluir, desenvolver. A gente está num caminho muito positivo. Fogão, não só pelas vitórias, tá? Não só pelas vitórias, mas pelo modelo de trabalho que hoje a gente tem vigorando no Botafogo. Isso para mim é fundamental. Isso vai nos levar a mais resultados positivos. E o próximo confronto é diante da equipe do Bahia pelo Campeonato Brasileiro. E ó, já deixo aqui avisado, Luna estará presente mais uma vez. E aí, irmão? O Bahia que se prepare. Claro, a gente brinca aqui com isso, mas a verdade é uma só. Luna estava ontem com a gente no Newton Santos. Qual foi o placar? 1-0. A única vez que eu entrei no estádio com o Luna com a bola já rolando, porque a gente não conseguiu chegar antes, por causa do trânsito no Rio de Janeiro estava infernal, a única vez a gente perdeu para o Júnior Barranquilla. Então, a única derrota que eu tive com a Luna no estádio Newton Santos, na verdade, eu não estava lá quando o apito inicial aconteceu. Então, por conta disso, tem um asterisco aí na estatística da minha filha e domingo chegarei cedo também para garantir um bom resultado no Campeonato Brasileiro. Ó, daqui a pouquinho eu tô de volta. Quero você aqui novamente pro Fala Fogão Shorts para nossa tradicional live da hora do almoço, claro. Fechou? Um grande abraço e até a próxima.